paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, amém? Muitíssima gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade, que traz todos vocês aqui de segunda a sexta, a partir de meia-noite 7 até 1h12 da madrugada, focados em orações e ministrações da palavra do Senhor nosso Deus, para aumentar a sua fé. Romanos 10, versículo 17. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor nosso Deus. E a partir de 1h12 da madrugada até 1h24, interagindo com todos vocês, tirando suas dúvidas, seja sobre as Escrituras Sagradas, a palavra do nosso Senhor Deus, sobre nossas mais de 100 denúncias que são materiais de trabalho para vocês fazerem a sua obra para com o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, e também sobre os nossos projetos, pois lembrando que nós somos amigos, além de discípulos e amigos do Senhor Jesus, a inauguração do Nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus. Examine em Mateus 10, versículo 41 e 42, Lucas 11, versículos 41 e 42, e em João 15, versículo 15, e veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso seja fiel, como está escrito nas Escrituras Sagradas. E a inauguração dos nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casa no seu bairro e muito mais para todos aqueles que estão junto conosco ou querem se juntar a nós, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Pois como o Senhor Jesus afirmou em Mateus capítulo 12, aquele que não ajunta espalha e o reino dividido não prospera. Então, para vocês levarem uma verdadeira obra do Senhor na sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato com a nossa produção no privado, pedindo um de nossos templos físicos na sua região. Independente do seu segmento de fé religioso, independente dos seus recursos ou condições financeiras. Entre em contato também com as autoridades políticas da sua região, sejam os governadores, prefeitos, presidentes, vereadores, deputados estaduais, deputados federais, para eles levarem uma obra do Senhor nosso Deus, que trabalha com o desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada, com fé, amor e amar, em que os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, à Secretaria de Trabalhos e Empregos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor nosso Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento religioso, desde que pregue 100% as Escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras Sagradas. Tudo para mais honra e glória ao nosso Deus Todo-Poderoso. Lembrando que estamos ao vivo agora também nas 7 principais redes sociais da internet. Qualquer instabilidade em alguma delas, corram para as outras, pois estamos ao vivo agora com a nossa igreja virtual, @Igrejas Benditas. Vou ministrar a oração para darmos início aos sorteios dos rebanhos dos benditos do nosso Deus, o Todo-Poderoso. E como a Pamela ali nos comentários, deixe seu primeiro nome, município e estado para estar interagindo conosco e tirando suas dúvidas no final dessa live. Tudo para mais honra e glória do nosso Deus, o Todo-Poderoso. Sejam todos muito bem-vindos com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus, o Cristo. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal, para ministrar a Tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a Tua paz, a Tua graça e a Tua alegria, junto com os poderes que há no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus, o Cristo, para libertar, proteger e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta live da tua igreja virtual, @Igrejas Benditas. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas, onde essa live alcançar, nos 4 cantos dessa terra, através dessa internet, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito, junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados e bendizerem ao teu grandioso nome em todos os povos e nações, e em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor, meu muitíssimo amém.
Glória ao nosso Senhor Deus, o Hilton do Rio de Janeiro, seja muito bem-vindo com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Não se esqueçam de seguir ou se inscrever para continuarem recebendo orações todas as madrugadas e diretamente de cima do monte, também de madrugada, orações feitas pelo nosso sacerdote e apóstolo bendito, bem-aventurado Marcos. E seja membro dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, entrando em contato conosco no privado, sabendo as diversas formas que tem como você se ajuntar conosco para mais honra e glória ao nosso Senhor Jesus. Escolha o número de 1 a 12 para que no decorrer dessa live você esteja recebendo uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras da Bíblia Sagrada, para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livres. Pois lembrando que eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada, que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre houveram os sorteios, que é para que não houvessem manipulações de emoções, sentimentos ou interesses dos seres humanos, entregando sempre a total direção ao Senhor Deus para que seja feita a vontade dele. Como é possível vocês examinarem nas Escrituras Sagradas, dentre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, onde houveram os sorteios, nos livros de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, com foco nos versículos 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, versículo 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E conosco não é diferente, estamos aqui para ser um canal, um caminho, instrumento do nosso Senhor Deus, para que Ele fale aos seus corações, sem nenhuma manipulação ou interferência do ser humano, pois o Senhor Deus sabe o que cada um de vocês precisa ouvir nessa madrugada para se tornarem benditos do Pai e levarem a alegria ao coração do nosso Deus, e através da alegria dele em nós, a nossa alegria se torne completa. O Israel que é novo aqui no canal, seja muitíssimo bem-vindo com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Essa plaquinha aqui serve para proteger a minha imagem e aquela ali em cima, porque o sacerdote e apóstolo responsável por esse ministério, ele tem autoridade para receber ofertas e dízimos de todas as nações. E que quem provar na Bíblia Sagrada que isso é mentira, recebe o valor de 10 milhões de reais em dinheiro. Para que vocês vejam que cada tema que nós abordamos, sempre em cada uma de nossas lives, nós tratamos com a devida seriedade. Pois tudo aquilo que nós falamos em nome do Senhor Deus, das Escrituras da Bíblia Sagrada, nós temos que comprovar que nós estamos falando a verdade, para que jamais, em hipótese nenhuma, vocês sejam enganados e nem confundidos. Damos sempre a base da Bíblia Sagrada para todos vocês nos examinarem. E muita atenção, todos que são ofertantes e dizimistas nesses ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para todos vocês. Lembre-se de pedir um de nossos templos físicos para a sua região e também de continuarem ofertando e dizimando nesses ministérios do Senhor Jesus para conosco e guardando os comprovantes, independente do valor. Pois todos aqueles que se apresentarem em um de nossos templos físicos com os comprovantes das ofertas e dos dízimos, independente do valor, essas pessoas terão prioridade para receberem todas as bênçãos e os benefícios que chegam juntamente com a inauguração dos nossos templos físicos na sua região. Como o Senhor Jesus falou lá em Lucas capítulo 6, versículo 38. Dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Tudo para mais honra e glória ao nosso Deus, o Todo-Poderoso. Então entre em contato com as autoridades políticas da sua região, vereadores, deputados estaduais, deputados federais, para levarem uma verdadeira obra do Senhor nosso Deus para a sua região. E agora escolha um número de 1 a 12 para receber a palavra do Senhor para a sua meditação. Bastante mesmo. Provérbios 18, versículo 13. Responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Então tomem sempre muito cuidado para não tirarem
conclusões precipitadas e acabarem cometendo uma certa ilegalidade, pois injúria, calúnia e difamação são crimes previstos nos artigos 138, 139 e 140 do Código Penal. Então a gente deve sempre tomar muito cuidado, porque a internet não é uma terra sem lei. Tanto é que nós estamos aí nos posicionando em todas as redes sociais para que vocês coloquem à prova toda e qualquer liderança que fala em nome do Senhor Deus, da Bíblia Sagrada, inclusive a gente. Vou sortear o primeiro sorteio dos 12 rebanhos dos benditos nosso Senhor Deus que irão se assentar no trono. Hoje eu estarei sorteando os rebanhos benditos de número par, mas também estarei informando um livro e um capítulo para os rebanhos benditos de número ímpar. Rebanho bendito par de número 4 e o rebanho bendito ímpar de número 3 são os primeiros a receberem a palavra do Senhor para a sua meditação. Esqueci de explicar. Por que rebanho, por que bendito e por que ímpar e par? Rebanhos, deixa eu falar devagar. Rebanhos, porque o Senhor Deus deixou claro que nós somos os seus rebanhos. E lá em João capítulo 10, o Senhor Jesus afirmou: Ele é nosso único bom e verdadeiro pastor. Bendita é uma classe com promessas nas escrituras da Bíblia Sagrada. Entre elas, Salmo 118, versículo 26. Bendito que vem em nome do Senhor. Nós vos abençoamos em nome do Senhor. E lá em Mateus 25, versículos 31 a 46. Palavra do Senhor Jesus o Cristo. Aqueles que serão chamados de benditos do Pai e receber por herança o lugar que lhes foi prometido desde a fundação do mundo, porque em nome do Senhor Jesus amaram aos pequeninos irmãos através de atitudes. Tudo para mais honra e glória do nosso Deus Todo-Poderoso. Ímpar e par, porque o Senhor Deus afirmou que não é bom que o ser humano ande só. Livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 18. E lá no livro de Lucas, capítulo 10, o Senhor Jesus, ao enviar os 70 santos, enviou sempre de 2 em 2. E nós agora, ao vivo também nas 7 principais redes sociais da internet, como em Colossenses, capítulo 2, versículo 5. Mesmo que ausentes com tal corpo, estamos juntos em um só Espírito, para mais honra e glória do nosso Deus Todo-Poderoso. Abençoado, escolha um número de 1 a 12 para receber a palavra do Senhor para a sua meditação, para que ao você examinar, ler em voz alta no seu lar, na sua residência, no seu veículo, você possa trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença, seja onde você estiver. E o primeiro livro, o livro de Amós, que contém 9 capítulos. Livro de Amós, que contém 9 capítulos, é o primeiro livro a ser ministrado. Porque, como está escrito, Romanos 10, versículo 17, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor nosso Deus. E que se uma fé do tamanhozinho de um grão de mostarda é capaz de movermos montanhas, quando nós estamos verdadeiramente firmados na palavra e na verdade do Senhor nosso Deus, sem dogmas, sem costumes, sem religiosidade, sendo igreja sal e luz do nosso Senhor Jesus, verdadeiramente nenhum mal, nenhuma obra do mal poderá ter forças contra aquele que é um bendito do nosso Senhor. Livro de Amós, capítulo 4, para a meditação do rebanho bendito par de número 4, Amós, capítulo 4. E para o rebanho bendito ímpar de número 3, livro de Amós, capítulo 5, para a sua meditação. Tudo para mais honra e glória ao nosso Deus. Lembrando a todos vocês que as orações que são realizadas durante as lives, elas são numeradas, assim como as orações do livro de Salmos também são numeradas. Tudo o que nós fazemos, falamos e apresentamos é 1000% firmado nas Escrituras da Bíblia Sagrada. Oração de número 3 é a primeira a ser ministrada. Lembrando que todos que são inscritos ou seguidores continuam recebendo orações, mesmo após o término da live, pelo nosso sacerdote e apóstolo, toda madrugada. Vamos à ministração da oração. Nosso Senhor Deus, maravilhoso, forte e glorioso, eu peço ao Senhor que todas essas vidas benditas que estão ligadas agora conosco nesta live da tua justa e bendita igreja virtual, @igrejas benditas, venham ser cobertas e revestidas com os poderes que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, para que possam seguir ao teu caminho, verdade e vida. Que haja agora as tuas abundâncias de alegrias, paz, graça e maravilhas que o Senhor preparou para aqueles que o temem, chegando, restaurando e renovando a vida dos seus filhos justos, benditos e fiéis. E eles venham ver agora, como em Malaquias, capítulo 3, versículo 18, a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve e o que não serve ao Senhor Deus, e haja a expulsão de todo o mal e toda obra desse mal que estiver tentando impedir a tua palavra de ser semeada nesse
nesses corações e deles produzirem abundâncias de frutos, em o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus, o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso. Sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Lembrando que a partir de 1h12 da madrugada estarei interagindo com vocês nos comentários e tirando as suas dúvidas. Vamos aqui à ministração do livro de Amós, capítulo 4, do versículo 7 ao versículo 13. Pois lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, que é o estudo, o significado, uma ciência por trás de cada um número presente nas Escrituras Sagradas, eu leio sempre apenas 7 versículos de cada um dos 7 capítulos que estarão sendo ministrados no decorrer dessa live. Mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para interagir com a palavra do Senhor nosso Deus e assim trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença, seja onde você estiver. Livro de Amós, capítulo 4, do versículo 7 ao versículo 13. Além disso, retive de vós a chuva 3 meses ainda antes da ceifa, e fiz chover sobre uma cidade e sobre a outra não. Um campo teve chuva, mas o outro, que ficou sem chuva, se secou. Andaram 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciaram. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Feri-vos com o crestamento e a ferrugem, a multidão das vossas hortas e das vossas vinhas e das vossas figueiras e das vossas oliveiras. Devorou-a o gafanhoto. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Enviei a peste contra vós outros à maneira do Egito. Os vossos jovens matei-os à espada, e os vossos cavalos deixei-os levar presos, e o mau cheiro dos vossos arraiais fiz subir aos vossos narizes. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Subverti alguns dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra, e vós fostes como um tição arrebatado da fogueira. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus, porque é Ele quem forma os montes e cria o vento, e declara ao homem qual é o seu pensamento, e faz da manhã trevas e pisa os altos da terra. Senhor, Deus dos exércitos é o seu nome. Glórias, aleluia, louvado e agradecido seja o nome do nosso Senhor Deus. Nesse capítulo 4 do livro de Amós, o Senhor está aqui demonstrando a consequência da falta de perseverar praticando a verdade do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Pois vemos que como a ausência da presença do Senhor nosso Deus traz consequências gravíssimas em todas as áreas e setores de nossas vidas. E como é necessário nós realmente entregarmos os nossos caminhos ao Senhor. Pois quando o Senhor não está no controle, quando o Senhor não é quem defende, não é quem protege, não é quem guarda e quem sustenta, é impossível permanecer de pé. Como Ele mesmo afirmou, sem mim nada podeis fazer. E é necessário que a gente veja quando Ele foi bem claro, aquele que ouviu a minha palavra e a colocou em prática, esse foi o prudente que edificou sobre a rocha. E mesmo que veio as tempestades, as tribulações, como nesse caso aqui, tiveram tempestades e tribulações, mas eles foram os imprudentes que apenas ouviram a palavra do Senhor e não a colocaram em prática. E com isso, quando veio a tempestade, ela conseguiu atingir e ser grande a ruína deles. Então devemos buscar voltar ao primeiro amor, trazer aquilo que o Senhor verdadeiramente nos concedeu e abandonar aquilo que a gente acha, pensa ou imagina. Não é porque é desde que o mundo é assim que é o correto a ser feito. Devemos perseverar como em Romanos capítulo 12, não nos conformando com o presente século, mas nos revestindo da palavra do Senhor nosso Deus. Independente de que o tempo mude, a palavra do Senhor não mudará. Céus e terras, mas as suas palavras não passarão. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos ao próximo rebanho dos benditos nosso Senhor Deus, a receber uma palavra do Senhor para a sua meditação. Sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus por Cristo. Rebanho bendito par de número 2 e rebanho bendito ímpar de número 1 são os próximos a estarem recebendo a palavra do Senhor para a sua meditação.
O Tiago de Imperatriz Maranhão, seja muito bem-vindo, com a paz e graça e alegria no Senhor Jesus. Larissa Goes de São Paulo, seja muito bem-vindo, com a paz e graça e alegria no Senhor Jesus. Com certeza eu vou responder vocês, abençoados, daqui a pouco, a partir de 1h12 da madrugada, estarei respondendo vocês e tirando as suas dúvidas. Até lá, vamos estar focados em orações e ministrações da palavra do Senhor nosso Deus para aumentar a fé de todos vocês. Mas podem aí ir anotando as suas perguntas, as suas dúvidas, seu primeiro nome, município e estado, que eu estarei interagindo com vocês. Livro de Jó, que contém 42 capítulos. Livro de Jó, que contém 42 capítulos, é o próximo livro que estará sendo ministrado agora nessa madrugada para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Livro de Jó, capítulo 7. Jó, capítulo 7, para meditação do rebanho bendito par, de número 2, livro de Jó, capítulo 7. E para o rebanho bendito ímpar, de número 1, livro de Jó, capítulo 8, para a sua meditação. Não se esqueçam de compartilhar e convidar outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Lembrando a todos vocês, qualquer instabilidade em alguma rede social, estamos ao vivo nas 7 principais redes sociais da internet, com a nossa igreja virtual, @Igrejas Benditas. Em alguma delas, essa live vai ficar salva para que vocês possam acompanhar as ministrações que se passaram, anotar as bases da Bíblia Sagrada que nós apresentamos para tudo que nós fazemos aqui, tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Jesus o Cristo. Vamos aqui à ministração da oração. Nosso Santíssimo e Fiel Senhor e Salvador de nossas vidas, Senhor Jesus o Cristo. Em Teu santo nome eu peço que esses Teus benditos amigos que estão reunidos conosco em um só Espírito, nesta live realizada durante a madrugada, possam ser lavados e limpos pela Tua santa palavra sendo ministrada, e que haja agora os poderes que é no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, indo contra todo o mal e toda a obra do maligno que estiver tentando atrapalhar, impedir ou envergonhar a tua palavra, o teu reino e a tua justiça. Todo espírito de falsa santidade caia por terra agora e que prevaleça o teu santo, o Espírito Santo de verdade, em cada lar, comércio, veículo, aonde se encontrar essas benditas vidas conectadas agora conosco, para que eles possam produzir abundâncias de frutos, uns a 30, outros a 60 e outros a 100 por um, para receberem as recompensas, promessas e prosperidades que o Senhor concedeu àqueles que o amam. Em o nome do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor, e meu muitíssimo amém. Glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Deixe que vocês. Vamos aqui à ministração, no livro de Jó, capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 7. Não é penosa a vida do homem sobre a terra? Não são os seus dias como os de um jornaleiro? Como o escravo que suspira pela sombra, e como o jornaleiro que espera pela sua paga. Assim me deram por herança meses de desengano, e noites de aflição me proporcionaram. Ao deitar-me digo, quando me levantarei? Mas comprida é a noite, e farto-me de me revolver na cama até a alva. A minha carne está vestida de vermes e de crostas terrosas. A minha pele se encrosta e de novo supura. Os meus dias são mais velozes do que a lançadeira do tecelão, e se findam sem esperança. Lembra-te de que a minha vida é um sopro. Os meus olhos não tornarão a ver o bem. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 7 do livro de Jó, vemos as aflições de Jó e como é verdadeiramente importante nós termos a quem nos refugiarmos. Nós devemos recordar que o propósito do Senhor para conosco, para todo ser humano, não é nessa vida, não é nessa terra. Tanto é que aqui nós recebemos um corpo corruptível, um corpo perecível, com uma data de validade já determinada. Mas é necessário que a gente venha lembrar que o nosso Deus veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Ele nos prometeu um corpo incorruptível, uma vida eterna livre, quando nós não permitimos que essas inconstâncias, esses momentos dessa terra, venham a abalar aquilo que está reservado para a nossa eternidade. Como o Senhor afirmou, buscai a mim, voltai para mim, e eu me voltarei para vós. Devemos buscar a presença do Senhor, as Escrituras Sagradas, examinar elas e
colocar em prática, pois não basta ouvir e não fazer. Pois Jó aqui não tinha esperança. Por que ele não tinha esperança? Porque o Senhor não havia dado nenhuma palavra, eu vou reverter a sua situação. Mas aqueles que creem no Senhor Jesus o Cristo, a sua palavra é fiel e verdadeira e testifica. Todos aqueles que creem que o Senhor Jesus o Cristo é o Senhor, faz as mesmas obras que ele faz e as fará ainda maiores. E essas pessoas já têm esperança, porque as promessas do Senhor Jesus se cumprem na vida daqueles que o amam. E aqueles que amam são aqueles que guardam e praticam os seus mandamentos. E as promessas do Senhor Jesus não se limitam apenas nessa vida, como na porvir também. Vamos ao próximo rebanho dos benditos nosso Senhor Deus a receber uma palavra para a sua meditação. Rebanho bendito par de número 10 e rebanho bendito ímpar de número 9. Lembre-se de deixar o seu primeiro nome, o seu município e o seu estado aí nos comentários, que a partir de 1h12 da madrugada estarei interagindo com vocês e tirando as suas dúvidas, tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Jesus. E quem quer uma palavra do Senhor para a sua meditação, escolha o número de 1 a 7, que logo mais nessa live eu irei sortear mais 7 números para que você tenha mais uma palavra do Senhor para a sua meditação. E o próximo livro de João contém 21 capítulos. Livro de João, que contém 21 capítulos. É o próximo livro a ser ministrado agora, o Marcos de Belo Horizonte, Minas Gerais. Seja muito bem-vindo. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos ao livro de João, capítulo 7. Eita glória! João, capítulo 7, para a meditação do rebanho bendito par, de número 10. João, capítulo 7. E para o rebanho bendito ímpar, de número 9. Livro de João, capítulo 8, para a sua meditação. Sejam todos muitíssimo bem-vindos, com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Estamos sempre aqui com a permissão do nosso Senhor Deus, de segunda a sexta, a partir de 00h07 até 1h12 da madrugada, focado em orações e ministrações da palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. E a partir de 1h12 da madrugada estarei tirando as suas dúvidas aí nos comentários de todos aqueles que tiverem deixado o seu primeiro nome, o seu município e o seu estado aí nos comentários, para demonstrar verdadeiramente que estão interessados em interagir para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos aqui à ministração de mais uma oração para levar a palavra do Senhor ao coração de todos aqueles que precisam e necessitam. Oração de número 8. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Não se esqueçam de se inscrever ou nos seguir para continuarem recebendo orações todas as madrugadas pelo nosso sacerdote e apóstolo. E uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte, também de madrugada, tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos à ministração da oração. Maravilhoso Senhor Deus, nosso glorioso e santíssimo Pai Celestial, eu peço ao Senhor que haja agora o teu poderoso agir através da tua santa e verdadeira palavra sendo ministrada, e essas benditas vidas ligadas conosco sejam limpas, libertas, edificadas e protegidas contra toda a obra do mal, e que elas venham ser revestidas agora com os poderes que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, para que possam ser capacitadas e renovadas para ver as tuas maravilhas as alcançarem através desta tua bendita igreja virtual, @igrejas benditas, ao se juntarem em um só Espírito junto conosco, em o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Preste atenção, Deus. Vamos à ministração no livro de João, capítulo 7, do versículo 31 ao versículo... Vou ir do versículo 32 ao versículo 38. João, capítulo 7, versículo 32 ao versículo 38. Os fariseus, ouvindo a multidão murmurar estas coisas a respeito dele, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para o prenderem. Disse-lhe Jesus: ainda por um pouco de tempo estou convosco, e depois irei para junto daquele que me enviou. Haveis de procurar-me e não me achareis. Também aonde eu estou, vós não podeis ir. Disseram, pois, os judeus uns aos outros: para onde irá este que não o possamos achar? Irá, porventura, para a dispersão entre os gregos, com o fim de os ensinar? Que significa, de fato, o que ele diz? Haveis de procurar-me e não me achareis?
também aonde eu estou, vós não podeis ir. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Glórias, aleluia, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus por Cristo. Nesse capítulo 7 do livro de João, aqui novamente o Senhor Jesus demonstrando que como a sua vinda veio, mas o objetivo do Senhor Jesus não é esse mundo. Sempre foi alcançar algo maior no reino dos céus. E nem era para si próprio, era para que todo aquele que nele crê pudesse alcançar a salvação. Por que os judeus tentariam ali procurar o Senhor Jesus e não seriam capazes de achá-lo? Nós devemos lembrar que quando a gente tenta encontrar, fazer uma aliança com o Senhor Jesus, com base em religiões, no que eu acho, no que eu penso, no que eu imagino, é impossível. Pois o Senhor Jesus foi bem claro: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então, se não for da forma como o Senhor já estipulou, aqui ele foi bem claro no versículo 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Naquele momento, aquilo que o ser humano tanto anseia, tanto busca e tanto procura, só é capaz de alcançar através da mão do seu Criador, que já determinou o caminho que devemos seguir. E como ele é bom, misericordioso e justo, a vontade dele é o melhor para cada um de nós. Pois a vontade do Senhor é que todos alcancem a salvação. Agora, para isso se concretizar, é necessário que cada um queira verdadeiramente buscar crer como está escrito, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. Por isso que nós temos aí as nossas mais de 100 denúncias, que são materiais de trabalho para vocês colocarem à prova toda e qualquer liderança que fala em nome do Senhor Deus da Bíblia Sagrada. Denúncia de número 70. Porque é necessário, porque senão você pode perder a sua salvação e a sua vida eterna livre. Aquilo que o Senhor Jesus pagou um alto preço para você conquistar, por causa do que o seu segmento religioso de fé, do seu líder religioso, te ensinou que não condizia com a palavra do Senhor Jesus, acaba se tornando em vão. E muita atenção nessa denúncia de número 70. O Senhor Jesus, o Cristo, desistiu dos templos físicos de 4 paredes, mas veja como a sua casa pode ser dele. Examine Mateus 21, com foco nos versículos 13, 15 e 16. Nós, das 12 igrejas virtuais, temos a solução para você e sua casa terem a constante presença do Senhor Deus. Basta você seguir ou se inscrever nas 12 igrejas virtuais e nos tornar os seus representantes espirituais e naturais. E assim terão orações todas as madrugadas e também orações ao vivo, com ministrações na Bíblia Sagrada. E para a sua casa ser limpa, você precisa fazer como está escrito em Lucas 11, versículos 41 e 42, que é dar uma oferta de coração para nós das 12 igrejas virtuais. Examine Mateus, capítulo 10, com foco nos versículos 40 a 42. E para o Senhor Jesus, o Cristo, te recompensar através das obras, como está escrito em Mateus 16, com foco nos versículos 26 e 27, basta você convidar pessoas para fazerem essas mesmas atitudes que você fez e está fazendo, mantendo o Senhor Jesus, o Cristo, dentro da sua casa, junto com as 12 igrejas virtuais dele, como está escrito também em Mateus 16, com foco nos versículos 26 e 27, Colossenses capítulo 2, com foco no versículo 5, Apocalipse capítulo 3, com foco nos versículos 19 e 20, e em Mateus capítulo 18, com foco no versículo 20. Lembrando a todos vocês que o mandamento é de crer como está escrito na Bíblia Sagrada. Examine João 7, com foco no versículo 38, e Apocalipse 22, com foco nos versículos 18 e 19. E se você ou quem você trouxer que provar na Bíblia Sagrada para nós das 12 igrejas virtuais que nós estamos mentindo e que nós não temos nada de que você precisa, tanto financeira quanto espiritual, e que o seu segmento religioso de fé em igreja não está adulterando, acrescentando nem omitindo nada em nenhum dos livros citados nessa denúncia, vai receber um prêmio de 200 milhões de reais em dinheiro. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento dessa primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. E se for muito para você competir conosco na Casa dos Milhões, faça um desafio na Casa dos Milhares e nós iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. E anuncie essa mensagem de número 70
que é a mensagem de número 31, dentre as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. No meu canal, @MilaOfertaDin, vocês encontram uma playlist com as nossas mais de 100 denúncias, inclusive essa de número 31, para vocês anotarem cada base da Bíblia Sagrada e irem examinar nas Escrituras Sagradas. E conferir tudo que eu estou falando na Bíblia Sagrada, exatamente. Presta atenção. O abençoado comentou ali: chegará o tempo em que não adorarão no monte, nos templos, mas sim com espírito e verdade. João 4, versículo 21 a 26, palavra do Senhor Jesus. Aí ele afirmou: essa moça está provando quão é real o que Jesus afirmou. E essa denúncia justamente que eu apresentei para vocês é mais uma prova disso. Porque o Senhor Jesus, ele não nos chamou para nós limitarmos tanto nós quanto ao Senhor, o nosso relacionamento com o Senhor nos templos físicos, mas sim para que nós venhamos, qual foi a palavra dele? Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Por acaso um templo físico de 4 paredes, ele consegue alcançar com a mesma eficiência que é a internet hoje em dia? As igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas feitas através de cartas. E é por esse motivo também que nós utilizamos a internet como uma ferramenta para divulgar e anunciar a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus, o Cristo, de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais que nós estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. É com essas nossas atitudes que nós estamos dando a garantia a todos vocês de que jamais estarão perdendo seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se juntar conosco. Tudo para mais honra e glória ao nosso Deus. As denúncias, e não se surpreendam com o valor das denúncias, pois hoje em dia, se não paga o cachê de um jogador de futebol, não paga o cachê de um cantor e o salário de um jogador de futebol. E isso custa a sua salvação, a sua vida eterna livre. E é necessário a gente sempre lembrar qual é o valor que nós damos para aquilo que não tem preço. Vamos ao próximo rebanho dos benditos nosso Senhor Deus, rebanho bendito par de número 12 e rebanho bendito ímpar de número 11. São os próximos a estarem recebendo a palavra do Senhor para a sua meditação. Sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Estamos ao vivo agora nas 7 principais redes sociais da internet com a nossa igreja virtual, @Igrejas Benditas. Livro de Colossenses, que contém 4 capítulos. Deixe aí nos comentários o seu primeiro nome, município e estado, que daqui a pouquinho, a partir de 1h12 da madrugada, estarei interagindo com vocês nos comentários e tirando as suas dúvidas. Livro de Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1, para a meditação do rebanho bendito par de número 12, Colossenses, capítulo 1. E para o rebanho bendito ímpar de número 11, livro de Colossenses, capítulo 2, para a sua meditação. Estamos sempre aqui com a permissão do nosso Senhor Deus ao vivo de segunda a sexta, a partir de 00h07 até 1h24 da madrugada, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Vamos à ministração de mais uma oração. Lembrando que todos que são inscritos ou seguidores, membros ou ofertantes, continuam recebendo orações todas as madrugadas pelo nosso sacerdote e apóstolo e orações diretamente de cima do monte também. Grandioso e altíssimo Senhor Deus, a rocha da nossa salvação, eu peço que haja agora as tuas bênçãos, abundâncias e maravilhas, alcançando todas as benditas vidas dos benditos seguidores ou inscritos e membros ou ofertantes desta tua igreja virtual, @Igrejas Benditas. Que através dos poderes que há no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, alcançando essas vidas através dessa internet, nos 4 cantos dessa terra, haja a tua cura, proteção, purificação, libertação, restauração e renovação de cada corpo, alma, espírito e coração dos que estão buscando ao Senhor Deus nesta madrugada junto conosco, através do cumprimento das tuas justas, fiéis e verdadeiras palavras nas tuas santas escrituras sagradas que estão sendo ministradas agora. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, eu peço que haja o cumprimento dessas palavras e já lhe agradeço muitíssimamente. Dou glórias, aleluia ao Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso. Graças a Deus. Vamos aqui à ministração no livro de Colossenses, capítulo 2,
do versículo... Sejam todos muitíssimo bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Não esqueçam de compartilhar e convidar outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor nosso Deus sendo semeada aos seus corações. Vamos à ministração no livro de Colossenses, capítulo 1, do versículo 21 ao versículo 27. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo, na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Glórias, aleluia, louvado e agradecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Nesse capítulo 1 do livro de Colossenses, o apóstolo Paulo no começo deixa bem claro aonde mais uma vez deve estar a nossa direção, o nosso foco, a nossa atenção, naquilo que o Senhor verdadeiramente nos prometeu na vida eterna livre. Ele deixou bem claro como é necessário que nós venhamos a nos apresentar perante Ele, como está lá no livro de Apocalipse, aqueles que são dignos de andarem ao seu lado com vestes brancas. Pois aqui foi bem claro, apresentar-vos perante Ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. E hoje em dia, quando nós examinamos as lideranças religiosas hoje em dia, eles afirmam que santo é só Jesus, que todo mundo é imperfeito, que todo mundo é imperfeito, todo mundo é pecador. Então aqui que a gente examina ali no versículo 26, onde o apóstolo Paulo afirmou, se manifestou aos seus santos. Todo aquilo que estava oculto foi manifestado aos santos. Então como que é possível a igreja hoje em dia afirmar ter tudo aquilo revelado pelo Senhor nosso Deus, se quando eles abrem a boca para falar, falam que não são santos? Se não, ou realmente eles deveriam examinar com muita atenção, porque quando eles afirmam isso, eles querem afirmar o quê? Que ou Deus é mentiroso, ou então eles que estão mentindo. E como está escrito, seja todo homem mentiroso, mas Deus verdadeiro. Não está incentivando o homem a mentir, está deixando bem claro, priorize aquilo que o Senhor já determinou, aquilo que está escrito, não acrescenta, não omite, não adultera nada. E aí, como um padre foi chegar a falar, então quer dizer que a igreja, Deus, o Senhor Deus, o Espírito Santo abandonou a igreja por 2000 anos? Não. A igreja abandonou o Espírito Santo por 2000 anos. Porque a partir do momento em que eles quiseram tomar as rédeas do conhecimento, do ensinamento, das doutrinas, de tudo aquilo que rege a santidade do Senhor nosso Deus, a palavra das Escrituras Sagradas, o Espírito Santo não discute, não reclama, não briga. Ele simplesmente se afasta e busca aquele que verdadeiramente está disposto a crer como está escrito, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. E nós estamos aí nos posicionando não para sermos os únicos, mas sim para servirmos de influência para que todos vocês também possam buscar ao Senhor. João 4, do 21 a 26, os verdadeiros adoradores que adoram em espírito e verdade. Estamos com a inauguração dos nossos templos físicos, mas sempre trazendo a conscientização de todos vocês, que é necessário vocês buscarem, adorarem ao Senhor aonde vocês estiverem. O templo físico está vindo aí para servir, para ter alimento para o corpo, para a alma, para o espírito e para a aliança do jugo e do fardo do Senhor Jesus, para dar o salário do obreiro, para dar oportunidade, recursos e condições para cada um fazer a sua obra para com o Senhor nosso Deus, para confessarem verdadeiramente ao Senhor Jesus, não por palavras, mas sim por atitudes. Pois a palavra do nosso Deus é poderosa porque ela sempre gera uma reação. A palavra do Senhor nunca volta vazia. Nós devemos cumprir tudo aquilo que diz nas Escrituras Sagradas. Próximo rebanho bendito par de número 6. Rebanho bendito par de número 6 e rebanho bendito ímpar de número 5.
São os próximos a estarem recebendo a palavra do Senhor para a sua meditação. Como a Sara comentou, a parábola dos trabalhadores da vinha explica bem isso que ela está falando. Amém. Exatamente, abençoado. O pai de família saiu para assalariar trabalhadores para trabalharem na vinha. Independente de quando ou como o pai de família encontrou aqueles trabalhadores, o ponto é, eles foram trabalhar e cada um recebeu aquilo que lhe foi prometido. Pode não ser aquilo que ele queria, que ele imaginou que merecia, mas foi aquilo que o Senhor já havia confirmado, já havia decretado. Próximo livro de Filipenses, que contém 4 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E nós trabalhamos com o desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada, com fé, amor e amar, para testificar a palavra do Senhor aos seus corações. Deixe aí seu primeiro nome, município e estado, que eu estarei interagindo com vocês a partir de 1h12 da madrugada. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, para meditação do rebanho bendito par, de número 6, Filipenses capítulo 2. E para o rebanho bendito ímpar, de número 5, Filipenses capítulo 3, para a sua meditação. Lembre-se também de escolher o número de 1 a 7, para que logo mais, antes de 1h12, eu estarei sorteando mais 7 números para que você tenha mais uma palavra do Senhor, nosso Deus, para a sua meditação. Vamos à ministração de mais uma oração, lembrando que todos são seguidores ou inscritos, membros ou ofertantes de nossos canais. Continuam recebendo orações toda madrugada e uma vez por semana, orações diretamente em cima do monte. Tudo para mais honra e glória do nosso Deus Todo-Poderoso. Então entre em contato conosco através do privado e peça um de nossos templos físicos para a sua região. E entre em contato com as autoridades políticas da sua região também, vereadores, deputados estaduais e por aí vai, para levarem uma verdadeira obra do Senhor para a sua região, independente de seus recursos ou condições financeiras. Nosso fiel Senhor Deus, cuja benignidade dura para sempre, eu peço ao Senhor que haja agora a tua poderosa e gloriosa renovação e restauração, chegando junto com a ministração da tua santa e poderosa palavra, através desta tua igreja virtual, @Igrejas Benditas. E todas essas vidas ligadas conosco sejam limpas, libertas e livres de toda depressão e opressão do mal, e fortalecidas agora com os poderes que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, sendo derramado desde o alto fio de cabelo das suas cabeças até a planta dos seus pés, para que possam louvar e engrandecer mais e mais ao teu santíssimo nome, e se ajuntar conosco em um só Espírito, para que possam invocar, e o Senhor está entre aqueles que os ajudam, por serem teus benditos e fiéis filhos. É o que eu peço em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo, e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Graças a Deus. Vamos à ministração no livro de Filipenses, capítulo 2, do versículo 12 ao versículo 18. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Nesse capítulo 2 do livro de Filipenses, o apóstolo Paulo novamente aqui nos exortando a permanecer firmes e fiéis na presença do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. E aqui ele foi bem claro a importância que temos de fazer do nosso coração com sinceridade, porque o Senhor nos ajuda, nos dá força, nos ajuda a concretizar aquilo que Ele determinou que é necessário que venhamos a fazer, pois Ele cobra a cada um de nós segundo a sua capacidade, e Ele vai recompensar a cada um de nós segundo a nossa capacidade. Então devemos buscar sempre examinar as Escrituras Sagradas para que jamais, em hipótese nenhuma, seja em vão
tudo aquilo que o Senhor Jesus, os seus apóstolos e todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, como está escrito, nada disso se torna em vão, quando é de acordo com as Escrituras da Bíblia Sagrada. Próximo, rebanho bendito par, de número 8, e rebanho bendito ímpar, de número 7. Escolha o seu número de 1 a 7, que daqui a pouquinho estarei sorteando mais 7 números para que você tenha mais uma palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, para a sua meditação. E ele deixa bem claro que nós devemos ser luz em meio às trevas. Não tem essa de não, santo só anda com santo. O Senhor Jesus, o Santíssimo, andava no meio de publicanos e pecadores, porque através das suas obras e dos seus frutos, que ele demonstrava como verdadeiramente ele é santo. Mesmo estando em meio ao corrupto, se tornando imaculado, incorruptível. E como nós somos os seus discípulos, devemos ser seus imitadores, aonde nós estivermos. Livro de Isaías, que contém 66 capítulos. Livro de Isaías, que contém 66 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado agora nessa madrugada. Deixe nos comentários seu primeiro nome, município e estado, que daqui a pouquinho estarei interagindo com vocês e tirando as suas dúvidas. Para mais honra e glória ao nosso Deus Todo-Poderoso. Livro de Isaías, capítulo 1. Eita glória, isso aqui é uma benção. Isaías, capítulo 1, para a meditação do rebanho bendito par, de número 8, Isaías, capítulo 1. E para o rebanho bendito ímpar, de número 7, livro de Isaías, capítulo 2, para a sua meditação. Sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Não se esqueçam de compartilhar e convidar outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor, nosso Deus, sendo semeada em seus corações. Essa live fica salva em algumas redes sociais, então não tem desculpa pelo horário. Pensando, fulano precisava ouvir essa palavra, mas ele já está dormindo. Mande o link das lives onde fica salvo, que com certeza a palavra do Senhor estará alcançando aquele coração e você estará sendo recompensado. O poder está sendo um canal, instrumento de honra do nosso Senhor Deus, aonde quer que você estiver nesse momento. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Jesus. Livro de oração de número 1. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos à ministração da oração. Santíssimo e bendito Senhor Deus, o Criador dos céus e da terra, eu peço ao Senhor que através da tua grande misericórdia, fidelidade e benignidade, haja a edificação, libertação e proteção dessas vidas dos seus filhos benditos que estão juntos conosco nesta live, e que o Senhor possa ser o amparo e escudo de todos os membros desta tua igreja virtual, @Igrejas Benditas. Que haja os poderes que é no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, sendo derramado em todas as portas, portais e janelas dos benditos corações conectados conosco agora, através dessa internet, para que eles possam ser benditos ao sair, benditos ao entrar, benditos ao falar e benditos onde colocarem as plantas de seus pés ou as palmas de suas mãos. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Deus. Jesus. Vamos à ministração no livro de Isaías, capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 12. Pois tu, Senhor, desamparaste o teu povo, a casa de Jacó, porque os seus se encheram da corrupção do Oriente, e são agoureiros, como os filisteus, e se associam com os filhos dos estranhos. A sua terra está cheia de prata e de ouro, e não tem conta os seus tesouros. Também está cheia de cavalos, e os seus carros não têm fim. Também está cheia a tua terra de ídolos. Adoram a obra das suas mãos, aquilo que os seus próprios dedos fizeram. Glória, nosso Deus estava lendo o capítulo 2 do livro de Isaías, revelação para alguém, pois aqui deixa bem claro como a ingratidão do povo não depende daquilo que ele vê, depende daquilo que vem do seu coração. Pois nós devemos tomar sempre muito cuidado com o que está no nosso coração e não com o que está na nossa vista, pois nós devemos examinar a nossa intenção para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Vamos à ministração no livro de Isaías, capítulo 1, do versículo 2 ao versículo 8. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Porque a vez de ainda ter
por que haveis ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia? Toda a cabeça está doente, todo o coração enfermo, desde a planta do pé até a cabeça. Não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas. Umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. A vossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo. A vossa lavoura os estranhos devoram em vossa presença, e a terra que acha devastada como numa subversão de estranhos. A filha de Sião é deixada como choça na vinha, como palhoça no pepinal, como cidade sitiada. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 1 do livro de Isaías, como está escrito lá em Salmos, capítulo 127. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Aqui nós vemos que conhecer o Senhor, ter conhecimento, não basta só você ouvir a sua voz. É necessário você manter um relacionamento sincero com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E tomar muito cuidado para nunca ser ingrato. Pois aqui o Senhor foi bem claro, como Ele concedeu tudo aquilo que era desse mundo ao seu povo. Mas o seu povo permitiu corromper o seu interior. Eles conseguiram tornar o corruptível que corrompesse o incorruptível. Então busquem sempre examinar com muita atenção o seu coração, a intenção com que você faz ou deixa de fazer cada uma coisa. Busque ao Senhor enquanto há tempo, sem dogmas, sem costumes, sem religiosidade. Deixe aí nos comentários seu primeiro nome, município e estado, que a partir de 1 e 12 estarei interagindo com vocês. Se não deixar essas 3 informações, será silenciado. Dependendo do assunto que estiver falando nos comentários, será bloqueado também. Vamos aqui ao livro de... Vamos aqui ao livro de 1 Reis, que contém 22 capítulos. Livro de 1 Reis, que contém 22 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado, que será uma meditação para todos nós nesta madrugada. Livro de 1 Reis, capítulo... Glórias ao nosso Deus, capítulo 7. 1 Reis, capítulo 7, é uma meditação para todos nós estarmos meditando. Escolha o seu número de 1 a 7, que daqui a pouquinho eu estarei sorteando 7 números para que você tenha mais uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Entre em contato conosco através do privado, pedindo os nossos templos físicos para a sua região, em que o obreiro recebe seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, secretarias de trabalhos, empregos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor nosso Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras Sagradas. Vamos à ministração aqui da oração. Sejam todos muitíssimo bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Aqueles que querem interagir, vão interagir. Aqueles que querem apenas impor ao seu costume, à sua religião, que ele acha, pensa ou imagina, está sendo cortado. Como o Senhor Jesus afirmou lá em João capítulo 15. Aquele que não produz frutos é arrancado, lançado no fogo e arde. Vamos à próxima oração a ser ministrada, oração de número 6, a próxima a ser ministrada. Para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Sejam todos muitíssimo bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Santíssimo Senhor Deus, bendito Rei da nossa salvação, eu peço que haja, através da Tua santa palavra sendo ministrada, o Teu poderoso agir, abrindo as portas da justiça, que os Teus santos, justos e benditos hão de entrar, para o louvar, exaltar e glorificar mais e mais. Que haja os poderes que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, derrubando por terra todo o mal, toda obra do mal, todo impedimento, seja do maligno ou seja da carne, que estiver tentando se levantar contra a Tua palavra, o Teu reino e a Tua justiça. Que todo o mal e toda obra do mal ou da carne venha a ser envergonhado e que prevaleça a Tua luz, alcançando cada uma dessas benditas vidas, dos benditos seguidores ou inscritos e membros ou ofertantes desta Tua igreja virtual, @igrejas benditas, para que eles sejam livres, limpos e libertos, para receberem as abundâncias de promessas e alegrias do Senhor Jesus o Cristo em cada área e setor de suas vidas. É o que eu peço em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo, e já lhe agradeço muitíssimamente. Dou glórias, aleluia, ao Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias, nosso Senhor Todo-Poderoso. Vamos à ministração no livro de 1 Reis, capítulo 7, do versículo 45 ao versículo 51. Os caldeirões, as pás, as bacias e todos os
todos estes utensílios que fez Irão para o rei Salomão, para a casa do Senhor, todos eram de bronze polido. Na planície do Jordão, o rei se fez fundir em terra barrenta entre Sucote e Zaretã. Deixou Salomão de pesar todos os utensílios pelo seu excessivo número, não se verificando, pois, o peso do seu bronze. Também fez Salomão todos os utensílios do santo lugar do Senhor, o altar de ouro e a mesa de ouro, sobre a qual estavam os pães da proposição, os castiçais de ouro finíssimo, 5 à direita e 5 à esquerda, diante do Santo dos Santos, as flores, as lâmpadas e as espevitadeiras, também de ouro. Também as taças, as espevitadeiras, as bacias, os recipientes para incenso e os braseiros, de ouro finíssimo, as dobradiças para as portas da casa interior para o Santo dos Santos, e as das portas do santo lugar do templo, também de ouro. Assim se acabou toda a obra que fez o rei Salomão para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas que Davi, seu pai, havia dedicado, a prata, o ouro e os utensílios. Ele os pôs entre os tesouros da casa do Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 7 do livro de 1 Reis, vemos como o Senhor primeiro concede o recurso, as condições e a capacidade para que depois venha a ser edificada a sua obra. Pois, como ele mesmo afirmou lá em Lucas capítulo 7, antes de iniciar uma grande obra, examine primeiro seus recursos e condições financeiras, para que não venha outro a examinar e encontre algum defeito. Por isso são mais de 20 anos, quase 30 anos de preparação, para nós estarmos dando início a esses projetos na internet, em todos os municípios do Brasil, para levarmos a verdadeira palavra do Senhor de maneira irrepreensível, para que todos juntos, como mesmo em Colossenses capítulo 2, versículo 5, mesmo que ausentes quanto ao corpo, juntos em um só espírito, possamos cada um de nós estar fazendo a nossa obra para com o Senhor nosso Deus, de maneira perfeita e irrepreensível, para mais honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Escolha o seu número de 1 a 7, que eu estarei sorteando agora os 7 números para que você tenha mais uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Lembrando que essa live fica salva em outras redes sociais com @igrejasbenditas. Se você escolher o número 6, vai meditar no livro de Amós, capítulo 4. Amós, capítulo 4, se você escolheu o número 6. Se de 1 a 7 você escolheu o número 1, vai meditar em Jó, capítulo 7. Jó, capítulo 7, se você escolheu o número 1. Se você escolheu o número 2, vai meditar em João, capítulo 7. João, capítulo 7, se você escolheu o número 2. Se você escolheu o número 7, vai meditar em Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1, se você escolheu o número 7. Se você escolheu o número 5, vai meditar em Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, se você escolheu o número 5. Se você escolheu o número 3, vai meditar no livro de Isaías, capítulo 1. Isaías, capítulo 1, se você escolheu o número 3. E se você escolheu o número 4, vai meditar no livro de 1 Reis, capítulo 7. 1 Reis, capítulo 7, se você escolheu o número 4. Enquanto eu vou dando os comunicados muito importantes para todos vocês, vão deixando nos comentários seu primeiro nome, município e estado, que daqui a pouquinho, a partir de 1h12, estarei interagindo com vocês e tirando as suas dúvidas. Muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito e membro ou ofertante nesses ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Além das orações que recebem durante as lives de segunda a sexta, vocês recebem também orações todas as madrugadas pelo nosso sacerdote e apóstolo e também, no mínimo, uma vez por semana, orações diretamente em cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo, e além de vocês terem as flexibilidades nos horários, no horário da madrugada, da manhã, da tarde e da noite, para buscarem ao Senhor Deus e receberem orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho, para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27 e em João capítulo 15. Lembre-se também de conferir todas as nossas mais de 100 denúncias, que são materiais de trabalho, para vocês fazerem a sua obra para com o Senhor nosso Deus, estão sendo apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. Você
encontra uma playlist com as mais de 100 denúncias no meu canal, @mileofertadim. E elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. E cada uma delas valem desde 12 milhões de reais até 200 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que elas são mentiras ou que eles que estão apresentando e praticando a verdade. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, seu município, seu estado ou seu país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma das redes sociais, pois nós estamos ao vivo nas 7 principais redes sociais desse momento, e a nossa produção vai retornar o contato com as informações necessárias e tirando as suas dúvidas. Lembrando que nós trabalhamos com o desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada com fé, amor e amar, em que o obreiro recebe seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, às secretarias de trabalhos e empregos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor nosso Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. E muita atenção, todos aqueles que são ofertantes e dizimistas nesses ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir um de nossos templos físicos para a sua região através do privado e de continuarem ofertando e dizimando nesses ministérios do Senhor Jesus para conosco e de guardando os comprovantes, independente do valor, seja de 10 centavos a 10 milhões. Guarde os comprovantes, porque nós damos a garantia de que tudo que você fizer em nome do Senhor Deus, para ou junto conosco, nada disso estará sendo em vão. E todas as pessoas que se apresentarem em nossos templos físicos com os comprovantes das ofertas e dos dízimos, independente do valor, essas pessoas terão prioridade para receber todas as bênçãos e os benefícios que chegam juntamente com a inauguração dos nossos templos físicos na sua região. Como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6, versículo 38, dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então entre em contato com as autoridades políticas, vereadores, deputados estaduais, deputados federais, governadores, prefeitos, presidentes ou reis, se vivendo uma monarquia fora do nosso querido Brasil, e também com os empresários da sua região, para levarem uma verdadeira obra do Senhor para a sua meditação. Sejam todos muitíssimo bem-vindos, com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. A Renilda lá de Alagoas comentou: tenho um transtorno bipolar, Jesus me salva de todas as fases, Ele me tirou da depressão. Glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, e abençoada, pode ter certeza que o Senhor Jesus pode te livrar desse mal aí também. Entre em contato conosco através do privado, que a nossa produção vai te instruir como é necessário você realmente buscar a presença do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. E uma das orações, peça um de nossos templos físicos para a sua região, e uma oração que você pode fazer aí mesmo no seu quarto, no seu lar, no seu comércio, onde você estiver. Coloque seu joelhinho no chão, abre lá em Mateus, na Bíblia Sagrada, em Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30. Palavra do Senhor Jesus. Vinde a mim, vós que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aceite o jugo e o fardo do Senhor Jesus Cristo, entrega sobre ele o seu jugo e fardo pesados, e lembrando que o jugo e o fardo do Senhor Jesus tem que ser colocado em movimento. Não pode ficar parado, é necessário que ele produza fruto e o seu fruto permaneça. Como você pode fazer a sua obra para com o Senhor? Colocar o jugo e o fardo do Senhor Jesus em movimento, aonde for que você estiver ou para onde esteja indo. Acompanhe, examine as nossas 12 igrejas virtuais, você vai ver que o conteúdo delas é 1000% a palavra do Senhor nosso Deus. A gente não coloca nada que a gente acha, pensa ou imagina, costumes de religiões. A gente prega a palavra do Senhor. E cada vez que você compartilha as nossas mensagens, nossos canais, você está compartilhando a palavra do Senhor nosso Deus. Você pode colocar à prova verdadeiramente, porque se o Senhor é conosco, você pode colocar o seu joelhinho no chão e falar: Senhor, se o Senhor é com essas 12 igrejas virtuais, eu peço ao Senhor que eu seja curada, liberta, pois eu estou tomando sobre mim o seu jugo e o seu fardo, e não irei ficar parado, irei produzir frutos e frutos em abundância, seja 30, 60 ou 100, fazendo a sua obra para com o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo.
Se perdeu alguma das explicações, lembrando que essa live fica salva em outras redes sociais, como @igrejasbenditas. Você vai poder compartilhar, examinar tudo o que eu falei, examinar nas Escrituras Sagradas, para mais honra e glória ao nosso Senhor Jesus o Cristo. Eu estou indo lá para cima para poder pesquisar, procurar cada uma das perguntas. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se puderem repetir as perguntas nos comentários, eu agradeço, já que tem muito comentário, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. O João de Foz de Iguaçu, Paraná, seja muito bem-vindo, com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. O Tiago de Imperatriz Maranhão comentou: tenho certeza que alguém fez algo contra mim. Então vamos lá, a gente tem sempre que tomar muito cuidado para não achar que tudo é demônio ou que tudo são os outros. Às vezes algumas pessoas estão colhendo as consequências dos seus frutos, das suas ações passadas. Por isso que é importante haver um aconselhamento espiritual com um sacerdote ou um discípulo de um sacerdote, para que você possa ser instruído na palavra do Senhor nosso Deus, nas Escrituras Sagradas, saber qual está sendo a fonte do problema, que eu não posso chegar e falar, não, é isso aí mesmo, não, é isso aqui que você está sofrendo, não. É algo que é de pessoa para pessoa, é necessário haver essa interação, ser analisado, cada caso é um caso, para que possa ser instruído na palavra do Senhor, pois a palavra do Senhor tem resposta para todas as coisas. Para mais honra e glória ao nosso Senhor Jesus. E a Larissa de São Paulo perguntou: e o que fazer para sentir a presença de Deus? Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. A mesma oração ali que você fez com a abençoada ali da outra parte. A mesma oração não, né? Uma oração parecida. Pois é importante que a gente lembre que para nós sentirmos realmente a presença do Senhor nosso Deus, é necessário a gente estar compromissado. Não apenas ter um compromisso. Hoje em dia, a maioria das pessoas tem um compromisso de ir na igreja todo domingo, toda segunda, toda quinta, mas agora estarem compromissados com o Senhor nosso Deus, porque quando você está compromissado com Ele, você vê a presença dEle, o Espírito Santo passa a te mostrar como Ele está presente com você nos mínimos detalhes. Mesmo que quando você, como Davi, justamente lá no livro de Salmos, Davi falou que olhou para os lados e não encontrou ninguém, mas em outro salmo, Davi afirma: Senhor, olhei para os lados e só encontrei o Senhor. Então aqui quando vemos que quando há o momento da aflição, da adversidade, da tribulação, parece que não tem aonde quem nos acuda. Mas quando nós calmamos o nosso coração, pegamos a palavra do Senhor, vamos meditar nela, dispostos a colocar em prática, não pensando, eu vou encontrar um jeitinho de eu poder sair e eu fazer o que eu quiser. Não é assim. Buscando um jeito de, Senhor, que seja feita a Tua vontade. Eu quero sentir a Tua presença, eu quero que a Tua alegria esteja dentro de mim. Quando a gente se dispõe com o coração sincero, a gente pede ao Senhor com sinceridade de coração, a gente demonstra através de nossas atitudes que nós queremos realmente um relacionamento com Ele, não apenas uma coisa do acaso, e sim realmente estarmos compromissados com Ele. Ele nos ajuda. Como foi ministrado ali no livro, quando foi o livro de Colossenses, que o Senhor dá tanto o querer como realizar. Mas é importante que parta de nós a iniciativa. Como Ele mesmo afirmou, buscai, aquele que bate, a porta se abre. Aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. Então é necessário que nós venhamos sempre a dar a iniciativa, com um coração sincero. Buscar numa madrugada, você se separar para ler a Bíblia Sagrada, falar com o Senhor Deus no seu pensamento somente. Não vai falando de voz alta não, por inimigo não usar essa sua ânsia por querer realmente a presença do Senhor, que é uma ânsia maravilhosa, uma sede que é necessário de todos nós termos constantemente em nossas vidas, de buscar a fonte de águas vivas, para que o inimigo não venha usar desse sentimento puro e bom e belo, maravilhoso, para que ele não use para te desviar. Pois quando a gente fala em voz alta, o inimigo também sabe o que está se passando. Então é necessário que a gente fale sempre no pensamento, para que o Senhor, que sonda as nossas mentes e nossos corações, possa sempre nos guiar, nos instruir e nos direcionar para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E qualquer mais detalhes, pode entrar em contato conosco no privado. Nossa produção vai estar respondendo, interagindo com vocês, tirando suas dúvidas, para mais honra e glória ao Senhor Jesus. E aqui o abençoado ali comentou: sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. O Marcos de Belo Horizonte perguntou, ou afirmou, não sei: tem pastor, acho que nem sabe onde está escrito um homem que não era discípulo de Jesus, mas expulsou. Ah, tá, mas expulsou o demônio. Tem pastor que, infelizmente, isso é triste, porque já começa assim, ele se chama, tem pouco tempo, se chama de pastor, já viu que está indo para uns caminhos meio errados. Mas enfim, que justamente é necessário a gente ter o quê? A palavra das Escrituras da Bíblia Sagrada. Não sei se você fez uma pergunta, mas enfim, aí na outra parte é uma pergunta. Ganhei meu 200 mil, pois ninguém respondeu minha pergunta que fala sobre um homem que
Eu não entendi, abençoado. Temos aí as nossas mais de 100 denúncias, examine cada uma delas. A rede social cortou o seu comentário, então eu não consegui entender o que você quis passar com isso. Dividir. Mas divide os comentários aos poucos, porque essa rede social aí, ela corta, ela não te avisa onde ela corta. Para que eu possa compreender detalhadamente o seu comentário. Para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Chamou de pastor. Não. Oi? Abençoada, não sou pastora não, tá bom? Eu sou ministradora da palavra do Senhor nosso Deus. Pois pastor é um título que não é permitido nem para o ser humano, nem para o homem, nem para a mulher. Esse é um título que o Senhor Jesus afirmou. João capítulo 10. Um só rebanho e um só pastor, e eu sou. Pastor é glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Tranquilo. O que importa aqui é estar realmente com o coração sincero para interagir e aprender mais do Senhor Deus. Não tem problema você não saber, porque você não é uma liderança. Mas nós vemos que hoje em dia tem pessoas com mais de 50 anos de evangelho afirmando que são pastores, são pastoras. Então é muito importante sempre a gente examinar as obras e os frutos do nosso líder para que possamos verdadeiramente conhecer quem é a árvore. Qualquer coisa, se alguém tentar peitar algum de vocês falando que a gente está mentindo, temos aí as mais de 100 denúncias. Elas servem justamente para isso, para que vocês, que não, mesmo sem conhecimento, discernimento, entendimento, possam ter como se posicionar. Ah, então eles estão falando a mentira? Então tá bom. Mostra na Bíblia Sagrada que a gente recebe valor em dinheiro. Não, irmão, tira o seu coração do dinheiro, desse mundo material, juntar tesouro nos céus. Então vem cá, vamos lá, recapitulando. Se você quer tanto assim se desfazer do dinheiro, pega de quem você acha que tá errado, que tá mentindo, que tá adulterando, então você leva para as causas dos necessitados. Porque o Senhor Jesus tinha dinheiro. Ele não só tinha... Ele é o dono do tesouro da parada, mas enfim, ele recebia dinheiro. Tinha as mulheres lá que o ajudavam de maneira financeira. Tinha também ali tanto é que Judas era basicamente o tesoureiro ali do Senhor Jesus, que ele ia lá e roubava. E é necessário que a gente lembre que o dinheiro é necessário. O problema não é o dinheiro, o problema é o amor ao dinheiro. E o mensageiro que perguntou: Jesus afirmou que o mundo estaria nos moldes nos dias de Ló e Noé, antes do fim. Já estamos nos moldes? Eu não entendi direito essa palavra. Senhor, todos muito bem-vindos, capaz da graça da igreja no Senhor Jesus Cristo. Deixa eu ler de novo. Jesus afirmou que o mundo estaria nos moldes nos dias de Ló e Noé, antes do fim. Já estamos. Então vamos lá, abençoado. É necessário a gente lembrar que o nosso foco não é para quando, como ou onde, eu juntei tudo junto, onde, para onde, como, onde esteja a nossa, eita glória, não devemos focar, centralizar a nossa atenção naquilo que não é para a nossa salvação, porque você saber quando, ou onde ou como vai ser, não é algo relevante para a sua vida. É necessário que a gente venha sempre buscar tirar a nossa atenção naquilo que o mundo quer impor a nossa atenção, mas que pode vir a custar a nossa salvação. Porque tem até uma de nossas denúncias que comenta sobre isso. Porque enquanto a gente estiver focado no fim do mundo, no apocalipse, nisso, naquilo outro, a gente esquece do essencial. Lembra da palavra do Senhor Jesus lá em Mateus 23, versículo 23? Ele questiona os escribas e fariseus por estarem fazendo algo que é certo? Não, mas por estarem deixando de fazer aquilo que também é certo. O Senhor Jesus não questionou a oferta e o dízimo. Ele questionou a falta das boas obras, da justiça, do juízo, do amar ao próximo. Então nós devemos lembrar que tudo deve estar de maneira perfeita e irrepreensível, como foi ministrado no decorrer dessa live. Tomarmos sempre muito cuidado para não colocar o nosso coração na inconstância da terra, nas opiniões, nas religiões, e voltarmos sempre o nosso caminho ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Então todos muito bem-vindos com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Cristo. Lembrando a todos vocês, não se esqueçam de compartilhar e convidar outras vidas. Todos que são seguidores ou inscritos continuam recebendo orações todas as madrugadas pelo nosso sacerdote e apóstolo bendito, bem-aventurado. Aguardo vocês 12 minutos antes das 7 horas da noite no @milaofertadim e aqui no @Igrejas Benditas a partir de 00:07. Fiquem todos com a paz, pessoal. Eu amei essa live, sempre estarei aqui, estará sempre sendo muitíssimo bem-vinda. E convide outras pessoas, faça sua live, faça sua obra para com o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. E fiquem todos com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Cristo. Compartilhem, sigam e se inscrevam para mais uma glória do nosso Senhor Jesus. Meu muitíssimo amém. E entre em contato com as autoridades políticas da sua região, que é necessário estarmos sempre interagindo para trazermos um desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada, com fé, amor e amar, para mais uma glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Muita gratidão ao Senhor, meu muitíssimo amém.